Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 20 de abril, cuja leitura do dia em Atos 3 e 4 e Deuteronômio 32, que se você puder pegar sua Bíblia, vai ser uma bênção para você acompanhar este seguinte versículo da santa e poderosa palavra de Deus em Atos 3, 6. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É, não é, não é incomum nós constatarmos pessoas fechando os olhos, tapando os ouvidos ou virando o rosto para o outro lado, em desprezo à necessidade do próximo. Não sei se você já teve o desprazer de agir assim. Eu, com vergonha, confesso que já fiz isso. E isso é demonstração de uma enorme frieza, sabe? E é algo que tem inundado o coração de muitos, com várias exceções, claro, mas tem inundado o coração de muitos. Quando eu preparava essa reflexão, eu me lembrava daqueles que acabam até ajudando, mas o que repartem é o que jogariam no lixo porque está defeituoso e não serve mais para uso. Mas o que a pessoa pensa? O que a pessoa não sei, mas talvez o que a pessoa pense, né? Não sei o que cada um pensa, mas talvez a pessoa pense: olha, eu preciso ser solidário. Isso aqui está defeituoso e eu vejo que não dá para eu usar. Ah, mas vai que para alguém isso defeituoso aqui serve, né? E aí a pessoa abençoa o outro com aquilo que, na verdade, a pessoa sabe que precisa ser descartado. Mas também não é incomum nós testemunharmos pessoas compartilhando com outras qualquer coisa. Seja é, qualquer coisa daquilo que jorra de dentro dela. Seja um otimismo ou seja um pessimismo. Então a pessoa está precisando de algo e a pessoa tem atitudes, palavras de otimismo, porque é o que está dentro dela. É, e, e, e às vezes não é o que a pessoa está precisando. Às vezes é o contrário, é o pessimismo, colocando a pessoa mais para baixo ainda. É, por outro lado, pode ser também o triunfalismo, né? Daquele famoso só vitória, já deu tudo certo. Quando não, o derrotismo, né? Já não tem mais jeito, já era. É, por outro lado, são falas e atitudes de gentileza. Mas às vezes o que a pessoa está precisando não é de gentileza, ela está precisando de firmeza. Às vezes é o contrário. Às vezes a pessoa está tão machucada que ela está precisando de carinho. E às vezes o que a pessoa compartilha é grosseria. Às vezes, o que a gente compartilha é até o respeito com a pessoa. Que devemos respeitar a todos, mas por causa do respeito, se deixa de falar a verdade. Ou o contrário, por querer falar a verdade, fala a verdade, mas com desrespeito. Eu não sei se você se encaixou em uma ou em outra situação dessas, em algum momento da sua vida, daquilo que é o que estava em você e você compartilhou com o outro, mas eu me encaixei aqui em todas as situações. Otimismo, pessimismo, triunfalismo, derrotismo, gentileza, grosseria, respeito, desrespeito.
E aí, cada um dá o que tem. E contar uma ilustração que se eu não me engano, eu já contei essa ilustração em alguma reflexão. Eu tenho uma vaga lembrança, numa pregação eu tenho certeza. Duas fazendeiras moravam perto uma da outra, mas não eram amigas. Uma era evangélica, a outra, além de não ser, tinha aversão a crente. Um dia, essa senhora com o coração cheio de ódio resolveu insultar a piedosa irmã, mandando-lhe como presente uma cesta cheia de estrume de animais, algo com um cheiro insuportável. Quando aquele presente chegou às mãos da vizinha generosa, ela chamou sua empregada e disse: "Vá ao meu jardim, colha as mais belas e cheirosas flores, encha uma cesta e a envolva com um laço bonito." Depois de tudo preparado, um bilhete foi escrito e colocado dentro do presente. A empregada foi e entregou o presente, em nome de sua patroa piedosa, para a vizinha inimiga. Na verdade, a vizinha que tinha outra como inimiga. Quando a cesta foi aberta, que perfume, que coisa boa. No bilhete, porém, havia uma mensagem que descrevia tudo o que estava acontecendo. Cada um dá o que tem. Você entendeu? Uma servia a Cristo, a outra não. A que não servia a Cristo, ela guardava um ódio e insultou a serva de Deus, mandando como presente uma cesta cheia de estrume de animais. A cristã não revidou. O que ela entregou, pediu que ali a empregada, a colaboradora, colhesse as mais belas e cheirosas flores e entregasse, né, numa cesta com um laço bonito e esse bilhete. E essa é a verdade. Cada um dá o que tem. Pedro ele diz aqui: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Então cada um vai dar o que tem. Qual era o contexto? Verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona, nossas 15 horas. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual desde o nascimento, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E aí vem o versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomaram-o pela mão direita, o levantou, e tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Um versículo está dentro da nossa leitura de hoje. Talvez eu leia com você aqui, os outros textos que nós vamos ler mais à frente. Mas um versículo diz que aquele homem era coxo por 40 anos, desde o ventre da sua mãe. Então entendemos que ele tinha 40 anos de idade e era coxo desde que nasceu. Um milagre extraordinário. Quando o versículo fala aqui, o versículo 10, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava, porque quando as pessoas iam adorar a Deus no templo, ele sempre estava lá, sempre estava lá, sempre estava lá, ele era conhecido. Então esse milagre foi um milagre extraordinário.
algumas verdades do versículo 6, poderíamos extrair umas 10, mas eu vou resumir aqui em 3, sobre o sentido daquilo que o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar contigo. O texto diz, começa dizendo, e disse Pedro. E quem era Pedro? Ah, Pedro era um apóstolo, ok. Pedro foi aquele que negou Jesus. Pedro foi aquele que foi chamado pelo Senhor para ser pescador de homens. Pedro era impulsivo, foi o que andou sobre as águas. Tudo isso. Mas eu quero me atentar a quem era esse Pedro nesse momento. E um versículo que me chama a atenção para retratar isso, alguns versículos, Lucas 22, 31 a 34. Um versículo muito importante. Versículos importantes, aliás, versículos esses que o Senhor falava comigo anos atrás e eu não entendia. Eu não entendia que o Senhor falava comigo. Mas depois eu fui entender. Lucas 22, 31 a 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Cirandar, né, tá ali, ser peneirado. Mas eu roguei por ti. Quem? Jesus. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Jesus estava dizendo a Pedro que Pedro não era convertido, que Satanás estava tentando acabar com ele, mas que Jesus não deixou, para que Pedro não perdesse a fé. E mais, quando Pedro se convertesse de verdade, que Pedro confirmasse a fé dos irmãos, dos discípulos. Mesmo Pedro achando que estava pronto a dar a sua vida a Cristo. Por que eu digo que Deus falava comigo e eu não prestava atenção? Porque por várias vezes eu tive uma impressão que vinha à minha mente desse texto, todas as vezes que eu lia. E aquilo era algo que ardia no meu coração. E eu sempre... Deus está querendo que eu fale isso com alguém. Afinal, eu amo ao Senhor. Estou aqui na igreja. Convivo na igreja, sirvo na igreja. E, na verdade, era comigo que o Espírito Santo estava falando. Porque eu ainda estava mergulhado na prática do pecado, mesmo em meio à igreja. Eu não tinha ainda o meu coração totalmente convertido ao Senhor. E eu separei esses versículos para mostrar que esse Pedro aqui, nesse momento do versículo 6 do capítulo 3, era um Pedro transformado. Era um Pedro transformado. Então, para que eu possa oferecer algo de bom para alguém, eu preciso ser alguém transformado. Primeira coisa. Segunda,
quando Pedro diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Eu vejo que Pedro era alguém que priorizava as coisas do alto. Aprendeu a priorizar as coisas do alto. Por quê? Pedro, em dado momento, ele não tinha nem dinheiro para pagar o imposto do templo. Lembra quando Jesus e Pedro estão entrando, chegando a casa, e aí vem os cobradores. Jesus entra, aí vem os cobradores, perguntando se Pedro e o mestre entregariam o imposto. E há aqueles que dizem que só eles falaram em relação a Jesus e a Pedro, porque eram os que teriam a idade para pagar o imposto, e os demais discípulos tinham uma idade inferior a quem argumente isso. Aí Jesus fala: Pedro, estão cobrando, né? E você acha que é justo cobrar o imposto, cobrar dos filhos? Aí Pedro: não. Aí ele: pois é, mas estão me cobrando, né? O imposto do templo, Jesus, filho de Deus. Aí ele falou: olha, mas vamos fazer o seguinte, para não dar problema, vai até o mar, lança, vai pescar, lança lá a vara e pesca. O primeiro peixe que vier, nesse que vier, vão ter lá moedas. Vai ter lá moeda. E você dá por mim e por você. Então Pedro não tinha nem o dinheiro para o imposto ali naquele momento, mas Deus enviou a provisão, claro. E nada faltou para os discípulos. Mas separei aqui um texto que mostra a disposição de Pedro de ser e não ter. Por mais que Pedro, quando Jesus ele confrontou aquele homem rico, que saiu triste da presença de Jesus, aí em um dado momento Pedro pergunta: Senhor, eis que nós tudo te deixamos, o que vai ser de nós? Aí o Senhor fala que teria casas, famílias, mesmo nessa vida, no sentido dali da família da fé, né? Família em Cristo. Mas esse texto aqui, em Lucas 5, nos mostra essa realidade que precisa ser a nossa prioridade. Lucas 5, de 8 a 11. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Jesus pegou o barco emprestado para pregar o evangelho. Se nós colocamos os evangelhos lado a lado e vemos um pedaço da história em cada evangelho, nós vemos que foi o momento que Jesus estava proclamando que era chegado o reino de Deus, que eles deveriam se arrepender e crer no evangelho. Foi no momento que Jesus pede o barco emprestado, foi no momento que Pedro estava ali, ouviu o evangelho, mas enquanto ele estava ali com seus colegas de trabalho, seu irmão e amigos ali de trabalho, Jesus ele dá uma palavra para que ele, terminada ali a pregação, para que ele pudesse voltar a pescar. E a pesca é uma pesca maravilhosa, extraordinária. Com a mensagem que ele ouviu e com que ele testemunhou do sinal, gerou um temor muito grande no coração dele. Que aquilo não podia ser, ou seja, o discurso de Jesus estava autenticado pelas palavras, por aquele sinal maravilhoso. Aí o texto continua dizendo: e de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ser.
e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O ter ficou de lado para que ele fosse. Deixou de lado o seu negócio da pesca para ser um pescador de homens. Você está entendendo? Ele priorizou as coisas do alto, o andar com Jesus, e não as coisas daqui da terra. Então, quando, é claro, Pedro pipocou em vários momentos da caminhada, como você e eu. Nós não somos melhores do que Pedro. Mas o Pedro transformado era um Pedro que, de fato, ali priorizava as coisas do alto. Como é que eu vou dar algo a alguém o que é o correto de ser dado, entregue, o que a pessoa precisa de fato, se na verdade o meu coração está aqui na terra? Eu me preocupo em ter e não em ser. Você compreende? Precisa ter um novo sentido de vida em nós. Um terceiro aspecto é que esse milagre ele aconteceu, não aconteceu simplesmente porque Pedro falou, Pedro agiu. Não. Pedro ele acreditou a Deus toda a glória. Porque quando ele diz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, ele estava dizendo que aquilo que ele estava dizendo era por Jesus, não por ele mesmo. João 6, 68 e 69. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, quando Jesus vira para os 12, perguntando se eles queriam também abandonar, como os demais discípulos haviam saído com o discurso duro do Senhor. Aí Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então ele sabia que não vinha dele mesmo, mas que vinha de Deus, de Cristo. Era alguém transformado, que priorizava o reino e que dava a Deus toda a glória. Alguém transformado, que priorizava o reino e dava a Deus toda a glória. Esse Pedro foi chamado para seguir Cristo quando se reconheceu pecador, diante da exposição ao Evangelho que Jesus pregava de seu barco e do sinal que experimentou com a grande pesca, recebendo uma missão de vida, um novo sentido de vida, que era de ser pescador de homens. Depois, ele recebeu a revelação de Deus sobre quem era Jesus. Lembra? Quem dizem que sou? E vocês que dizem? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha, Simão Barjonas, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai. Então, ele recebeu essa revelação. E sabia que o Senhor é que tinha as palavras de vida eterna. Texto que acabamos de ver. Ele era alguém impulsivo no seu agir. Por exemplo, sacar a espada para cortar a orelha de Malco, né? E outros vários momentos. E também no falar, especialmente no falar. Ele era muito apressado no falar. Ele foi confrontado por Jesus, chamado de não convertido assim, na lata, quando tu te converteres. Ou seja, você não é convertido. Alertado de que negaria Cristo e de que Satanás estava atuando para o fazer perder a fé. Só que esse Pedro, ele não foi esquecido pelo Senhor, de jeito nenhum. O Senhor mandou avisá-lo da sua ressurreição. O anjo já avisa Pedro, especificamente, nominalmente. E depois o Senhor tratou dele na ocasião da segunda pesca.
João 21 nos relata isso. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E depois chamando a pastorear as ovelhas. Então, por mais que nós lembremos, o que nós lembremos seja o coxo sendo curado de forma extraordinária, e de fato foi, nós nos esquecemos da forma e do contexto em que isso aconteceu. Milagre, ok, mas a forma e o contexto às vezes passam batidos. O que o Pedro transformado, convertido, curado, cheio do Espírito Santo, que priorizava o reino e dava a Deus toda a glória, tinha para compartilhar, não era um milagre. Era uma palavra de vida na autoridade e nos méritos de Jesus Cristo. Ele podia simplesmente ter chegado para o coxo, virado para o e levantado o coxo. Poderia somente ter feito isso, levantado o coxo. Mas ele disse uma palavra: levanta. E essa palavra é a palavra que precisa estar nos nossos lábios. O que mais as pessoas precisam de mim e de você é uma palavra. Não qualquer palavra, mas a palavra de vida eterna. Isso é que mais o ser humano precisa de mim e de você, a proclamação do Evangelho. No contexto, capítulo 2, versos 37 a 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando àqueles que estavam contestando a evidência daquele batismo no Espírito Santo, dos discípulos falando em outras línguas. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Entenderam que Jesus morreu por causa deles. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, pregando o Evangelho. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha o pescador de homens aí. Aí por que eu falo também do contexto? O que vem logo depois? Lemos até o verso 10 do capítulo 3. Verso 11. E apegando-se o coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. O alpendre era uma espécie de varanda que tinha ali no templo, ao redor do pátio, vamos chamar assim. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, falando a verdade, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homicida, e matastes o príncipe da vida, falando a verdade, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este na presença de todos vós esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer,
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Lembra que eu falo? Gênesis 12, 3. Pedro aqui também sabia. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Ou seja, um Pedro que, quando viu a oportunidade gerada pela cura, pregou o Evangelho. Lá no capítulo 2, ele foi instrumento de Deus para pescar 3.000 almas por meio da pregação do Evangelho. Aqui, ele aproveita a oportunidade gerada pelo milagre para pregar o Evangelho. E eu entendo que o Senhor permitiu que esse milagre acontecesse, realizou o milagre por meio de Pedro, para que Pedro pregasse o Evangelho. E nós vamos ver o resultado dessa pregação. Naquela, 3.000 almas. Nessa, você vai ver o resultado. Porque dos versos 1 a 14, no capítulo 4, nós vemos um Pedro que foi preso e, na ousadia do Espírito Santo, pregou aos principais. Verso 1 do capítulo 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. 5.000, 5.000, 5 mais 3, 8. 8.000 nas duas pregações. Você está entendendo? Aí o versículo continua. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poderam, em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esta estação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual... E ele sempre falando a verdade: vocês crucificaram, vocês rejeitaram, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual vamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Ou seja, Pedro pregando o Evangelho, um Pedro preso, mas na ousadia do Espírito, pregando o Evangelho. E aí depois, na sequência, nós vemos um Pedro que sabia que não podia se calar de pregar o Evangelho. Versículo 15 em diante. Todavia, mandando-nos sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo:
Que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Por quê? O coxo era o coxo que estava lá todo dia, todo mundo que ia adorar no templo sabia. Não tinha como negar, eles viram. Mas para que não se divulgue, verso 17, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos rigorosamente, para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós, é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixando-nos sair por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram, pois tinha mais de 40 anos um homem que se operara aquele milagre de saúde. Mais de 40 anos, e ele era coxo desde o ventre. Um Pedro que, mesmo ameaçado, sabia que não poderia se calar. E depois, acompanha comigo, verso 23. E soltos eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios, os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Uma pausa aqui. Eles não estavam pregando para Deus, nem entre eles. Mas orar o que está registrado na palavra de Deus não é errado. Numa oração, você citar o que Deus fez e o que Deus registrou na palavra. Ok? Você só não pode usar isso para você querer levar uma mensagem para quem está orando ali contigo, está te ouvindo falar. São coisas diferentes. Mas você orar a palavra não é pecado, é correto, inclusive. Temos vários exemplos na própria palavra. Continuando. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Um Pedro que, quando foi solto, orou com a sua família de fé para continuar pregando em ousadia. E depois, acompanha comigo, verso 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Agora preste atenção, versículo 33. E os apóstolos, Pedro entre eles, davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, pregando. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. O tempo todo,
no contexto do capítulo 3 e 4 e do 2, nós vemos Pedro transformado, que priorizava o reino de Deus, entregava a Deus toda a glória na sua missão de ser um pescador de homens. O que Pedro tinha? Palavra. O que Pedro tinha? As palavras de vida eterna. Na nossa meditação do Antigo Testamento, Deuteronômio 32, 47. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, qual, passando o Jordão, ides a possuir. A palavra de Deus, ela não é vã, pelo contrário, ela opera eficazmente naquele que crê, e nela temos vida eterna. Pedro sabia da importância das palavras de vida eterna, ainda mais como pescador de homens. É interessante o verso 47, um detalhe, a palavra é a nossa vida, fomos gerados nela, ela que nos vivifica, e por ela prolongareis os dias na terra a qual passou no Jordão e ides a possuir. Lembrando que o povo ali de Israel tipificava a igreja na sua caminhada à Nova Jerusalém, nós vemos que na palavra de Deus nós temos vida eterna, as palavras de vida eterna, ok? Então Pedro sabia dessa importância. E como ele mesmo disse, a palavra que deve ser crida. 1 Pedro 1, 23 a 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra que deve ser acolhida, 2 Pedro 1, 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos como a luz que alumina em lugar escuro, até que o dia amanheça. Ela ilumina o lugar escuro, ela confronta, então ela tem que ser acolhida. E a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, então acolher como palavra de Deus. Outro, a palavra deve ser obedecida, 1 Pedro 2, 6 a 10. Por isso também, na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, ou seja, deve ser obedecida, deve ser lembrada, 2 Pedro 3, a partir do 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Aí depois, mais à frente, ele fala, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, os céus e a terra pereceram, né? O mundo pereceu, e pela mesma palavra se reservam como tesouro. E é uma palavra que também deve ser proclamada. Quando ele diz assim lá em 1 Pedro no capítulo 4, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, mas o que tenho é a palavra. É a palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.